11. Trazendo a informação para você, participante, sobre a questão dos certificados. Os certificados estarão disponíveis em até 15 dias úteis na área do participante, lá no site do evento, onde vocês fizeram a inscrição de vocês. Então, acessa lá a parte de certificados, acessem através do login e senha. Então, certificados tanto de apresentação de trabalho, quanto de participação em mini curso e também aqui nos auditórios, do Conedu Conexões, Conedu Educa e o Conedu Saberes, vocês terão os certificados de participação no evento. Só lembrando, fez o credenciamento a primeira vez, não é necessário mais credenciar, já está credenciado para todos os dias do evento, tá ok? Só se vocês forem apresentar trabalhos, e aí mini cursos, é claro, vai ter uma listinha para que vocês possam assinar o nome e comprovar que estavam presentes. Mas com relação ao evento, fez um credenciamento na primeira vez, está tranquilinho, a gente só pede para que vocês permaneçam sempre com o crachá de identificação, tá ok? Para que possam circular durante todo o evento em nossos ambientes. Lembrando também, a gente pede aí a colaboração e a gentileza de todos vocês participantes, de que não é permitida a entrada aqui neste auditório do Conedu Conexões, que é o teatro, não é permitida a entrada de nenhum tipo de alimento ou de bebida, inclusive água, tá, gente? É uma norma do próprio teatro que foi passada para a organização do evento que a gente tem que cumprir, tá ok? A gente agradece a colaboração e a atenção de todos vocês. E prosseguindo com as nossas atividades, a gente terá agora, daremos início, nesse momento, à palestra de número 8, que vai trazer aí uma abordagem sobre construindo a máquina da democracia por uma educação transgressora, antirracista e ativa. Gostaria de convidar para subir aqui ao palco a nossa palestrante, Lavínia Rocha, da Universidade Federal de Minas Gerais. Recebê-la com uma salva de palmas. Isso. Ela que é escritora, palestrante, criadora de conteúdo, também professora de História pela UFMG e pós-graduanda em Docência e Prática de Ensino de História. Vencedora do Prêmio Perestroika para Professores Criativos, ela destaca-se nas redes sociais divulgando uma metodologia dinâmica e divertida. Começou a escrever apenas aos 11 anos de idade. É autora de O Mistério da Sala Secreta, De Olhos Fechados e da trilogia Entre Três Mundos. Muito bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la. Olha só, nosso público. A gente pede só que antes da senhora iniciar a sua palestra, faça sua audiodescrição para a questão da nossa acessibilidade aos participantes que estão conosco. É o nono Conedu, Congresso Nacional de Educação, acontecendo em João Pessoa, Paraíba. O próximo será em Fortaleza. Blog Ciências e Educação aqui, fazendo a cobertura. Vamos ouvir a professora. O som não está saindo aí. Olha, está faltando o som. A dificuldade técnica, transmissão ao vivo. Tem as falhas. Isso. A professora começou a falar e o som não está saindo. Antes teve a palestra do professor Sérgio, excelente palestra sobre o ensino de matemática. Parabéns, professor Sérgio. Segue o Conedu de 12 a 14. Dia 14, inicia a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Iremos fazer direto do Quilombo, Caiana dos Crioulos. Procurando roupa, comprando essas coisinhas, né? E a mulher olhou pra mim e falou, você veio pro Congresso de Educação? Aí eu falei, gente, como é que ela sabe? Aí o meu namorado falou assim, vocês se vestem tudo igual? Aí eu, que isso? Aí eu cheguei aqui e falei, caramba, gente, não é que a gente se veste tudo igual? É o jeitinho professor, aquele jeitinho maravilhoso de ser, né? De acreditar no mundo, muito bonito. Eu vou falar com vocês sobre educação, um pouco sobre o meu trabalho. Eu sou professora de história. Trabalhei já com quinto. Esse ano eu trabalho com oitavo e nono ano. Sou professora de história há muito pouco tempo.
mas tenho um trabalho longo na escola a partir da literatura. Então, eu sou escritora também há 13 anos, e aí eu tenho mais tempo de escritora do que de sala de aula. E eu vou mostrar um pouco para vocês, um pouco de como é fazer uma educação antirracista na prática. A gente tem uma ideia de educação antirracista que fica muito ali em novembro, né? Inclusive está chegando aí começa cartaz, banner para lá, banner para cá, tudo falando muito sobre educação antirracista. Mas eu queria mostrar como que a educação antirracista, na verdade, ela tem que ser uma prática diária e feita por instrumentos diferentes. Ela não pode ser só em novembro, se a gente falar de questão racial negra, e ela não pode ser só em abril, se a gente falar de questão racial indígena. E aí, só para vocês entenderem quem eu sou sou escritora há 13 anos, eu publiquei o meu primeiro livro aos 13 anos, e sou palestrante desde os 13 anos. Escrevo para jovens, então meus livros são muito adotados em escola, daí veio o meu contato com a escola, fora da escola que eu estudava. Eu comecei a palestrar aos 13 anos e era muito legal, inclusive, eu dava palestra para menino da minha idade, assim, sabe? Era muito interessante isso. Eu chegava na escola e as pessoas me perguntavam assim... minha mãe ia junto comigo, né? Perguntava pra minha mãe, você que é escritora? Minha mãe não é ela aqui. Aí então eu lá, oi! Então era muito legal fazer isso, ainda faço muito isso, trabalho em escola. Mas eu vim de uma educação que eu entendia que existia um perfil certo do que é ser escritor. Então existia uma forma padrão de ser escritor. Então, quando eu pensava na imagem que eu tinha de escritor, eram homens brancos, velhos, que a maioria já tinha morrido. Então, isso ficava muito forte na minha cabeça. Quando saía um pouco disso, por exemplo, eu adorava a Ruth Rocha. Ainda era uma mulher branca, mais velha, né? Então, na minha cabeça, ser escritor era ser assim. E isso me impactou. Eu falo que uma educação, um mundo racista me tirou a oportunidade de sonhar. Então eu tinha aquelas referências todas brancas e maioria morta, né? E eu não achava que eu podia ser escritora. E aí muita gente pergunta assim, Lavínia, mas Machado de Assis, o maior escritor, um dos maiores, pelo menos, da literatura nacional. Mas eu também sou fruto de uma educação que embranquecia Machado de Assis. Então, não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás a gente teve uma polêmica com uma propaganda de banco, eu acho, que mostrava o Machado de Assis branco andando lá no século XIX, do Rio de Janeiro e tudo mais. E aí deu muita polêmica e tal, e eles refizeram a propaganda com um ator negro. A gente conseguiu o slide? Tá. Parabéns, Então, parabéns. Vou colocar aqui, mas eu vou mostrar para vocês. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a sala de... aí eu fui para literatura com essa ideia de muito branco, de algo embranquecido. E o que me desconstruiu, o que fez eu acreditar que eu podia me tornar escritora, foram 3 mulheres muito importantes na minha vida. A primeira, a minha prima, que lia tudo comigo, era uma brincadeira, sabe? Eu escrevia, ela lia junto comigo e tal. Depois uma amiga minha, Mariana, a Lorena, minha prima, Mariana, minha amiga, que leu a história e falou, você precisa mostrar isso para sua mãe. E ela falava com tanta paixão, você vai virar escritora, você vai ter seu livro publicado nas livrarias, vão estar vendendo, você vai ficar famosa. E aí eu olhava para ela e falava assim, tinha 12 anos, né? O que você sabe sobre a vida? Você não sabe nada. E depois ela me obrigou a mostrar minha mãe, que ela falou que se eu não mostrasse, ela mostraria. Minha mãe teve acesso ao meu primeiro livro que eu escrevi aos 11, Um Amor em Barcelona. E eu me tremia, assim. Não sou tímida, assim, falar em público, não tenho nenhum problema com isso, mas para livro a gente acaba... Não sei se alguém aqui também gosta de escrever, mas a gente acaba colocando muito da gente, né? Então, alguém entrar dentro de um livro meu, parece que entrar dentro da minha cabeça e ver um pouco do meu perfil. E eu mostrei para minha mãe gostou e aí ela me apoiou. Então eu falo, e aí eu gosto sempre de falar isso com professores, eu sou fruto de um casamento muito bem feito entre família e escola.
E aí, vocês são professores, vocês sabem que tudo funciona quando a gente tem parceria família e escola. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro, por isso que eu estou contando a introdução da minha história. E a família presente na minha vida, junto com a escola presente na minha vida, me incentivando a sonhar, a escrever, a ir atrás do que eu queria, me fez ser uma pessoa muito criativa, muito confortável. Mas eu tive essas outras barreiras, que é a barreira, primeiro, de não acreditar na gente. Os nossos alunos, e a gente também, né, mas principalmente essa faixa etária da adolescência, duvidam muito de si mesmo. Então, eu tive professores que me empurraram e falaram, não, vai sim, tá muito bom isso aí, segue, continua escrevendo, ou então nas aulas de redação, virava a aula seguinte, quem quer ler? Lavínia, você escreve muito bem, continua escrevendo, o que você tá lendo? Já leu esse livro? Então eu fui... E aí essa é uma coisa que eu tento fazer dentro de sala de aula. Eu tenho esse contexto na literatura para vocês entenderem como que eu entrei em sala de aula. Eu sou professora, eu me formei em História na UFMG, sou de BH. Me formei em 2020, no meio da pandemia, assim, tudo um caos, e eu me formando. Muito ansiosa, muito tensa do que seria, para onde que eu iria, o que eu iria fazer. E em 2021, no setembro de 2021, quando as coisas começaram a retornar, tava aquele caos, né, no pós-pandemia, e uma prefeitura de uma cidade metropolitana de BH estava precisando de pessoas para ser substituta. Então, assim,